Nós vamos hoje nos ater à perícope que vai do verso 14 até o verso 26 de Tiago, capítulo 2. Como nós sempre fazemos recapitulando, nós temos visto que Tiago, líder da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós defendemos que Tiago aqui é o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, e vimos até aqui várias questões práticas envolvendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos várias orientações práticas daqueles que confessam ao Senhor Jesus Cristo devem fazer como forma de expressar gratidão, louvor e obediência ao Deus que salvou a eles. Nós vimos que os destinatários imediatos da carta eram cristãos, judeus cristãos que tinham professado a fé no Senhor Jesus Cristo, que estavam na dispersão, ou seja, estavam espalhados naquela terra por conta da perseguição. E o que nós vamos ver hoje, vamos dizer assim, agora, depois de Tiago trazer várias questões práticas, teológicas, mas com ênfase na prática, agora Tiago vai trazer uma questão que envolve justamente as obras. Uma fé que deve ser acompanhada por obras, boas obras. É interessante porque o irmão Vitor trouxe, fechando essa parte de questões práticas, trouxe na semana passada que dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, não deve haver acepção de pessoas. Também uma questão prática. Que nós devemos zelar para que todos sejam tratados como filhos de Deus. Como independente da classe social, independente do cargo, do dinheiro, da riqueza ou da pobreza, nós vimos que não deve haver acepção de pessoas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. E a questão que nós vamos ver aqui na perícope de hoje é uma questão que pode ser polemizada por uma falta de atenção quando nós vamos àquilo que Tiago está ensinando. Nós fomos expostos ao livro de Romanos e aprendemos lá que nenhum homem pode ser justificado perante Deus por meio das obras da lei. Nós temos visto isso também quando estamos estudando os 10 mandamentos, a lei do Senhor, a lei moral. Então isso ficou patente, claro, e sem nenhum questionamento da nossa parte em relação do ensino do apóstolo Paulo, que nós somos salvos mediante a fé somente no Senhor Jesus Cristo. Por graça, não por obras. Nós vimos que o homem não consegue observar perfeitamente a lei do Senhor. É impossível para o pecador. E nós vimos também que aquele que falha em um mandamento, falha em todos e é réu de morte. Mas o que será que Tiago quer dizer aqui na sua epístola, quando ele diz que uma pessoa ela é justificada por obras e não por fé somente? O que Tiago quer dizer aqui que esse ensino de justificação, aparente justificação por meio das obras e não somente pela fé. Será que Tiago está indo de encontro ao apóstolo Paulo? Ou melhor dizendo, será que Paulo, provavelmente que escreveu a epístola depois de Tiago, ensinou algo contrário ao que Tiago ensinou? Nós vamos ver que pensar em uma contradição entre o apóstolo Paulo e Tiago, líder da igreja, é defender que essas duas pessoas, inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo, estão trazendo uma inverdade. Porque essas duas verdades, do jeito que é interpretado, não se coincidem. E nós acreditarmos nisso é nós dizermos que o nosso Deus, ele se contradisse. E aí o nosso Deus falhou. Mas pela graça do Senhor, nós vamos nos aprofundar no ensino aqui do líder Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e vamos ver que, na verdade, o problema não está na palavra de Deus como jamais está, mas sim na nossa interpretação equivocada, na nossa interpretação errônea quando vamos para a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso 4, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus não mente, Deus não erra, Deus não se contradiz. E tudo isso que nós estamos vendo aqui nessa introdução é uma contradição aparente, não é uma contradição de fato. E nós vamos ver que o ensino do apóstolo Paulo sobre a salvação mediante a fé somente está em harmonia com o ensino de Tiago
que traz a importância das obras acompanhando a fé salvífica, a fé que salva, a fé genuína. Vamos então ler, antes de nós lermos Tiago, os irmãos podem deixar separado Tiago capítulo 2, mas vamos abrir rapidamente em Efésios capítulo 2. Vamos ler Efésios capítulo 2, para nós relembrarmos aquilo que o apóstolo Paulo ensina em relação à salvação mediante a fé somente. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, não era possível ser salvo por meio da obediência da lei, nós estávamos mortos. Em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é presente, é graça do Senhor, não de obras, para que ninguém se glorie. Claríssimo o ensino do apóstolo Paulo de que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, havendo a necessidade da graça divina e nos fazer nascer de novo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Então vamos agora ler a perícope em Tiago. Vamos para Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, onde nós iremos expor aquilo que Tiago está querendo nos ensinar, inspirado por Deus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Vamos nos aprofundar pela graça do Senhor em cada verso para nós entendermos espiritualmente as verdades que o líder Tiago está trazendo para nós na palavra de Deus. Tiago inicia no verso 14 com duas perguntas retóricas. Perguntas essas que vão guiar o seu discurso que vem a seguir para responder essas duas perguntas retóricas. A primeira pergunta que Tiago faz é: existe algum proveito, algum lucro, algum ganho para alguém que diz que possui fé, mas não demonstra a sua fé em obras? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que ele faz é: essa fé sem obras pode salvar essa pessoa? A segunda pergunta que ele vai buscar responder durante o seu discurso. E após realizar essas duas perguntas, Tiago traz uma analogia para mostrar que a fé sem obras ela é inútil.
E qual a analogia que ele traz aqui? A analogia de uma irmã ou de um irmão que carece de ajuda. O Tiago é sempre prático naquilo que ele traz um exemplo prático daquilo que nós podemos vivenciar. E ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, o que Tiago está querendo dizer? O irmão nos procurou, a nós, a quem professa, diz professar a fé verdadeira, e esse irmão diz que está passando fome, porque ele não tem alimento, e ele está carecido de roupa, ou seja, ele pode estar passando frio também. E aquele que recebe um pedido de ajuda, em vez de expressar sua fé por meio de obras, ou seja, ajudando, dando alimentos e também roupas para acalentar o frio do irmão, o que ele faz? Ele usa somente palavras. Ide em paz. Aquecei-vos e fartai-vos. Como uma pessoa vai se aquecer sem a roupa necessária? Como uma pessoa vai se fartar sem o alimento dado para ele? E ele termina com a pergunta, qual o proveito disso? Qual o proveito para a pessoa que procurou o irmão em Cristo, precisando de ajuda e saiu apenas com palavras? Proveito nenhum. Esse irmão que não for alimentado, ele vai morrer. Esse irmão que não for suprido em roupas, no frio, nós estamos falando de um período, um território da Palestina, de Jerusalém, deserto, que à noite, e a depender das estações ali do deserto, faz frio absurdo. Esse irmão irá morrer de frio. E Tiago, depois de fazer essa analogia, no verso 17, ele fala, também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Nenhum proveito teve para essa pessoa que pediu ajuda e saiu sem alimento e saiu sem roupa. Da mesma forma, Tiago já está enfatizando, antes dele desenvolver, que as obras é importantíssima para a fé. A fé que Tiago está falando aqui, a fé que se não tiver obras por si só é morta, a gente tem que entender a fé aqui, irmãos, como uma mera confissão intelectual. Toda vez que Tiago fala uma fé sem obras é morta, ele não está dizendo uma fé salvífica. Ele está contrastando uma fé que é verdadeira de uma fé que é falsa. A fé verdadeira é uma fé que nós vamos ver aqui, que ela dá frutos. Ela vem acompanhada de obras. A fé falsa é a fé que ele exemplificou aqui, que não gera frutos, que não é expressada em obras. É apenas uma mera confissão intelectual, como foi expressado aqui. Aquecei-vos, palavras bonitas, aquecei-vos, fartai-vos. E dispensou o irmão para casa. A fé que Tiago vai trabalhar é uma fé que não vem sozinha. A fé que não se manifesta em obras, a fé que não vem acompanhada de frutos, não pode ser a fé verdadeira. Quando Tiago fala que essa fé, ela por si só está morta, como nós vimos em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E cremos que a fé salvadora, a fé genuína, ela nos ressuscitou em Cristo Jesus. O novo nascimento que Cristo conversou em João capítulo 3 com Nicodemos. A necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Mas a fé morta, a fé falsa, ela não é capaz de vivificar o homem. É por isso que ela, por si só, ela já está morta. Nós devemos olhar para essa perícope de Tiago distinguindo essas duas fés. Porque senão a nossa mente vai entrar em contradição ou confusão em achar que a mesma fé ela pode ser morta, porque ela não está produzindo frutos, e a mesma fé ela pode ser viva e verdadeira porque tem frutos. Não, são fés diferentes. Uma é verdadeira e a outra é falsa. E Tiago, no verso 18, ele prossegue. E aqui, no verso 18, Tiago, excelente orador, nós percebemos isso lá em Atos, porque como líder da igreja, ele falou no concílio, ele trouxe boas razões no concílio, e como bom orador que é, aqui no seu discurso ele traz duas pessoas para criar uma imagem na mente daqueles que estão lendo. E essas duas pessoas elas vão ter um propósito de ser duas pessoas dentro do discurso, não que essas pessoas existam, mas podiam existir na igreja a quem Tiago está destinando a carta. E aqui existia uma discussão entre essas duas pessoas, no verso 18. Essas duas pessoas, uma de um lado,
diz que ela tem fé, ela defende a fé. E a outra diz que ela tem obras. Então uma só tem a fé sem obras, e a outra só tem obras sem fé. E aqui nós devemos ressaltar um problema em separar as obras da fé. Porque ao afirmar que nós somente a importância para a salvação é somente das obras, e nós anularmos a fé, afastarmos a fé, a necessidade da fé para a salvação, nós vamos cair no pecado do legalismo. Pecado que os fariseus praticaram. O pecado de que nós podemos ser salvos pela obediência da lei. Não é necessário crer. A fé não é tão necessária assim. Nós podemos obter a salvação por meio das obras da lei. Isso é um pecado grave, porque o legalismo ele anula Cristo. Ele dispensa a necessidade de Cristo. Porque se os homens poderiam ser salvos sem Cristo, sem fé em Cristo Jesus, para a salvação por meio da graça, é defender que Cristo veio em vão. Nós poderíamos por nós mesmos ler a palavra e sermos salvos. Mas nós vimos aqui que isso era impossível a nós, obedecer à lei de Deus. O homem natural não consegue. Tá, isso é um problema. O outro lado, aquele que defende a fé sem a necessidade das obras, a fé somente, ele tem um problema porque ele pode incorrer no pecado do antinomianismo. Nós vimos isso na exposição de Romanos. O antinomianismo é um grupo, uma corrente de ensino que é contrária à lei de Deus. Anti vem de contrário, nomianismo de norma. São aqueles que ensinavam que a salvação é somente pela graça, sem a necessidade da lei de Deus. A lei de Deus não tem mais importância a partir de Cristo. Ela é coisa de Moisés, ela é algo do passado. Agora nós vivemos somente pela graça. Não há mais a necessidade da lei de Deus. E nós vimos que Romanos, Paulo luta contra isso. Paulo refuta que a graça verdadeira, genuína, não é usada como justificativa para pecar contra Deus. A abolição da lei de Deus é um pecado defender isso. Nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. E além de nosso Salvador, nós vimos isso lá em Romanos, ele também é o nosso Senhor. Nós perdemos isso de vista. A igreja de Cristo perdeu isso de vista. Nós falamos que Deus é nosso Salvador, mas muitos cristãos não reconhecem Cristo como Senhor. Quando nós falamos que Cristo é Senhor, nós falamos que nós devemos nos submeter ao Rei. E a submissão do Rei vem acompanhada de obras, vem acompanhada de atitudes. A submissão ao Rei, a submissão a Cristo, a Deus, vem acompanhado de uma vida de obediência à lei de Deus. Resumido nos 10 mandamentos, mas aqui entendido como toda a palavra de Deus. Um cristão que fala que foi salvo por Cristo pela fé, ele deve viver uma vida expressando isso em obras. Obras que buscam agradar a Deus. Então, Tiago está trabalhando aqui duas pessoas que estão incorrendo em erro, duas pessoas que estão pecando em defender e separar a fé das obras. E Tiago, então, ele prossegue justificando, ou melhor dizendo, esclarecendo essa questão, porque ele vai dizer que, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E agora Tiago dizendo, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago está trazendo para nós, irmãos, que a fé ela não fica somente no campo abstrato, no campo das ideias. Se assim fosse, a fé verdadeira ficasse somente no campo das ideias, nós teríamos dificuldade de ter evidências da conversão, da regeneração. O Senhor Jesus Cristo, em todo momento, ele afirmou que aquele que o ama guarda os seus mandamentos, que aquele que não produzir bons frutos será cortado e lançado no fogo do inferno. O próprio Cristo ensinou que a salvação mediante a graça é uma salvação que exige evidências, que são os bons frutos. Tiago demonstra, então, irmãos, que obras e fé não são coisas distintas, mas, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Tiago, diferente desses dois
oradores ou esse debate que está ocorrendo entre dois polemistas, na verdade os dois estão errados. A fé verdadeira é uma fé que vem acompanhada de obras. Não podemos separar, ela é inseparável. Ela é inseparável. São dois lados da mesma moeda. E Tiago diz, aquele que diz que tem fé, ele questiona, me mostre com as obras. Se você diz que tem somente fé, prove a tua fé, sem as obras. Como iremos provar a fé sem obras? A ideia que Tiago está trabalhando aqui é a mesma ideia de nós irmos para um tribunal, levarmos as nossas razões e querer que o juiz acolha sem a gente provar aquilo. Eu disse, basta a minha palavra. Mas é assim que funciona? Nós temos que provar aquilo que estamos falando, aquilo que estamos pedindo. Da mesma forma, Tiago fala que ele consegue provar a fé que ele tem por meio das obras. As obras testificam que a fé que ele tem não é a fé morta que ele colocou no início, mas a fé verdadeira, a fé que produz frutos, uma fé viva. E Tiago prossegue, verso 19. Crês tu que Deus é um só? E aqui é interessante porque Tiago, é bem provável que ele está se referindo ao credo dos judeus. Os judeus tinham uma cultura, uma forma de se organizar, de repetir aquilo que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Eles se reuniam e repetiam, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Tiago responde, crês tu que Deus é um? Crês tu que Deus é um só? Tiago vai dizer, isso não é nada demais. Vocês acham que podem ser salvos só porque vocês creem que Deus é um só? Só por isso? Por mera profissão de palavras? Sem as provas disso? E Tiago vai trazer algo muito pesado para nós. Porque ele vai dizer que, ok, vocês fazem bem. É o mínimo crer que Deus é um só. Mas o problema é que isso não faz em vocês muito diferente dos demônios. Porque os demônios, eles também creem que Deus é um só. E Tiago traz um aditivo, né? E. Porque os demônios, eles não só creem que Deus é um só. Tiago vai dizer que eles creem e eles tremem. Por que Tiago está trazendo isso para nós? Por que Tiago está trazendo isso no texto, inspirado por Deus? Tiago está querendo dizer, irmãos, que aqueles que creem que Deus é um só, mas não evidenciam isso por palavras, na verdade, eles estão numa condição muito inferior aos demônios. Demônios são anjos caídos, são criaturas que não cabem arrependimento, são criaturas que estão condenados eternamente ao lago de fogo, ao inferno. Essas criaturas desprezíveis, abomináveis, que se opõem a Deus constantemente, nos tentando, fazendo com que os santos pequem, buscando fazer oposição a Deus, por meio dos seus principados. Tiago está falando que eles, apesar disso tudo, eles creem que Deus é um só e eles tremem. Diferente daqueles que estão fazendo vãs repetições da palavra de Deus. Falam, repetem, mas não tremem. Porque o temor e o tremor diante de Deus vai fazer com que o crente viva uma vida de obediência a Deus. Não é possível nós falarmos que nós trememos diante da verdade de Deus, de quem Deus é, se nós vivemos uma vida sem demonstrar isso, sem as obras. Nós lembramos aqui da passagem onde o Senhor Jesus Cristo, os demônios pedem ao Senhor Jesus Cristo que eles possam sair e entrar nos corpos dos porcos. Nós vemos ali que eles tremem diante do Senhor. Eles creem que Deus é um só, eles creem que Jesus Cristo é Deus, pelo poder do Messias, e eles pedem a Cristo que, por favor, nos deixe pelo menos ir e entrar nos porcos. Nós temos ali a narrativa de que os porcos se lançaram no precipício, né? Depois que os demônios entraram nos seus corpos. Eles tremeram diante do Senhor. Mas muitas vezes aqueles que professam a fé em Cristo,
a fé em Deus, falando que existe somente um Deus, o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa afirmativa fica somente no campo das ideias. Essa afirmativa não faz essa pessoa tremer. Ela vive como se realmente Deus não fosse fazer nada. Eu creio que Deus existe, eu creio na Trindade e vivo como eu bem entendo. Como se o Senhor da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, estivesse calado em relação àquilo que Ele quer que nós façamos. Nós vivemos as nossas vidas sem nos preocuparmos se o que nós estamos fazendo, se as nossas escolhas diárias agradam ou desagradam o Senhor da igreja de Jesus Cristo. Viver assim, irmãos, é viver uma vida onde não há temor nem tremor diante de Deus. Porque se nós, como os demônios, uma analogia forte, né? Os demônios, até os demônios tremem. Se nós não formos superior aos demônios, aqueles que professam a fé verdadeira não se sobrepor aos demônios, se nós não tremermos as nossas bases diante de Deus, ao lermos que existe um Deus único e verdadeiro, um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é onisciente, ou seja, que sabe de todas as coisas que nós pensamos e fazemos, que é onipresente, que está em todo lugar, que é onipotente, que é poderoso para nos salvar, mas também poderoso para nos lançar ao inferno. Se esse fato não nos faz tremer, nós estamos piores do que os demônios, porque eles creem e eles tremem. Em Mateus 7, verso 21, o Senhor Jesus Cristo, ele nos traz um ensino de que nós devemos viver uma vida de tremor diante de Deus. Porque um juízo divino é anunciado para aqueles que não estão vivendo uma vida de obediência. No Mateus 7, verso 21, Cristo vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Repetir que Deus é triuno, repetir que nós somos salvos pela graça somente, repetir as 5 solas, repetir os 5 pontos do calvinismo e ficar somente no campo das ideias, sem viver uma vida de obediência a Deus. Uma vida de obediência é o quê? Uma vida que busca fazer a vontade do Pai que está nos céus, é trazer para nós juízos. No verso 22, Cristo vai dizer: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, estão dizendo a Cristo, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome nós não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Nós sempre lembramos disso. Essas pessoas tinham certezas que eram salvas. Elas viveram tranquilamente uma vida desobediente a Deus. E o que Cristo diz? Cristo que é amor, mas também aqui é juízo. Como juiz, Cristo diz: então lhes direi explicitamente, claro, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Serão lançados no mesmo lugar onde esses demônios que creem e tremem estão. Serão lançados no fogo do inferno. E lá padecerão dor eternamente sendo pisado por Deus. Ao ler essa palavra, irmãos, dentro do contexto de que Tiago está trazendo a importância de uma vida que reflete, que se demonstra uma fé verdadeira em obras, isso é um motivo de nos fazer tremer. E Tiago segue no verso 20. E Tiago, como nós vimos na introdução da epístola, o irmão Vitor também trouxe isso por diversas vezes, Tiago tem uma linguagem, uma comunicação muito pastoral, muito amorosa, preocupando com cada detalhe para que os seus leitores possam entender aquilo que ele está comunicando e possam praticar isso para o bem da igreja. Mas aqui Tiago, quando traz essa questão, esse assunto, ele já está trazendo a importância das obras por meio da fé, ele
engrossa e ele aumenta o seu tom. E aqui, no tom que ele assumia sempre mais pastoral, mais manso, agora no verso 20 ele vai dizer, ó homem insensato. E quando ele diz ó homem insensato, nós vemos aqui, nos livros de sabedoria, Provérbio e Eclesiastes, que o homem insensato é o homem que vive contrariamente à vontade de Deus. Tiago está dizendo aos destinatários que estão insistindo ainda de que a fé não precisa ser acompanhada de obras, que eles são homens insensatos. Tiago moraliza. Não é apenas uma questão no campo da ideia. Não, vocês são insensatos. Pensar isso, defender isso, é imoral. É um pecado contra Deus defender que a fé verdadeira não vem acompanhada de obras. Isso é contrário ao ensino de Cristo. Isso é contrário à palavra de Deus. E então, depois de aumentar o tom, já que possíveis leitores estariam ainda com dificuldade e obstinados em defender que a fé somente no campo intelectual é suficiente, sem a necessidade de acompanhamento das obras, ele então traz como exemplo duas pessoas. A primeira pessoa é o patriarca Abraão. Abraão, ele apela logo para Abraão e traz o exemplo de Abraão. Verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Veja como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E aqui, Tiago menciona Gênesis capítulo 22. E parece que o que Tiago está trazendo aqui, de que Abraão foi justificado pelas obras, é totalmente contrário, parece, àquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 4, porque Paulo também apela a Abraão para defender que a salvação, a justificação, é somente pela fé, em Cristo Jesus. Porque Paulo vai nos ensinar em Romanos capítulo 4 que Abraão não foi justificado por causa das suas obras. Por que não? Porque Abraão, quando foi encontrado por Deus, ele era pagão. Ele e sua família eram artesãos de ídolos. Eles fabricavam ídolos para adorar. Ele não poderia ser justificado por obras. E Paulo diz o que? Ele foi justificado pela fé, que é um dom de Deus que foi dado a Abraão, e ele creu na promessa, ele creu na palavra de Deus. Que palavra é essa? Que dele viria uma grande nação. Que Deus daria um filho, Isaac, uma descendência que não poderia ser contada. E ele creu, e isso foi imputado a ele por justiça. Mas então, o que Tiago está trazendo aqui para nós, se ele está mencionando também Abraão, e falando que Abraão foi justificado pelas obras? Tiago, irmãos, não está mencionando Gênesis capítulo 15, que é o texto que em Romanos capítulo 4 o apóstolo Paulo está mencionando. Tiago está mencionando Gênesis capítulo 22. E como nós devemos entender esse texto? Vê que Tiago, ele traz aqui no verso 22, vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Ele não está defendendo a justificação por meio das obras. Vê como a fé, juntamente com as suas obras, se operava. Com o efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago não está trazendo uma justificação de Abraão por meio das obras. Muito pelo contrário, quando nós estamos diante de Abraão, nós temos que entender que em Gênesis capítulo 15, Abraão foi tido como justificado perante Deus. Abraão, em Gênesis capítulo 15, Abraão é justificado na perspectiva divina. Por que na perspectiva divina? Porque Abraão não evidenciou ainda se ele realmente tinha crido, mas na perspectiva de Deus, que deu a fé a Abraão, Deus sabia, ele creu. Eu dei a fé ao meu servo Abraão e ele creu. E em Gênesis capítulo 22, Abraão evidencia essa fé que ele recebeu, que foi imputada a ele como justiça, porque ele obedece a Deus levando Isaac para ser sacrificado. É isso que Tiago está trazendo para nós. A obra de Abraão, que obra é essa? Levar Isaac para que ele seja sacrificado, confiando em Deus, essa obediência manifestou que a fé que ele recebeu realmente foi verdadeira. E em Gênesis capítulo 22, quando ele fala que a fé se consumou, em Gênesis capítulo 22, se consumou se tornou manifesto de que a fé que Deus falou que ele havia recebido em Gênesis capítulo 15
foi manifestado agora aos homens, porque todos puderam ver que ele não poupou o seu próprio filho em obediência a Deus. Para nós, na nossa perspectiva, na perspectiva dos homens, Abraão foi justificado em Gênesis capítulo 22, porque nós vimos, foi visto pelos homens a obediência dele. Mas antes disso, a fé já operava em Abraão, a fé de Gênesis capítulo 15, porque que foi explicada em Gênesis capítulo 15. É bom deixar isso bem claro, não há uma contradição. Paulo está em Gênesis 15, Tiago está em Gênesis 22, certo? E ele vai dizer que essa fé que operava, ela operava juntamente com as obras, porque Abraão obedeceu a Deus, não poupando o seu filho Isaque. E nós temos na narrativa ali que ele levou Isaque para ser sacrificado, mas o Senhor poupou a vida de Isaque e deu um cordeiro já apontando para Cristo. Porque diferente de Abraão, que teve o seu filho poupado, o nosso Deus não poupou o seu próprio filho para nos salvar. Nós vemos ali um apontamento para o cordeiro que haveria de vir. Em Abraão, um cordeiro, um animal. Para Deus Pai, o seu próprio filho. E então se cumpriu a escritura, ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Ou seja, creu, depois se manifestou isso por meio de obras. Tá? Então o que Tiago está querendo nos ensinar aqui é que a fé verdadeira, novamente, vem acompanhada de obras. E ele apela aqui ao patriarca Abraão, o pai da fé. Importante para nós, pactualistas, que defendemos o Deus do pacto, que é expresso nas Escrituras, e muito importante para os judeus. Paulo apela a Abraão porque ele está se direcionando também a judeus, que estavam buscando a justificação por meio das obras. Certo? Então a gente não pode perder de vista o que Tiago ele está ensinando a nós aqui. Dentro desse contexto da perícope, a fé ela opera juntamente com as obras, conforme o próprio Tiago vai dizer, que essa fé ela opera, ela trabalha juntamente com as obras e não separadamente somente as obras ou somente a fé. Tá? E a fé se manifesta aqui e se torna manifesta por meio dessas obras que são visíveis. E aí Tiago prossegue, porque se no primeiro momento ele trouxe como exemplo a Abraão, muito respeitado entre os judeus, o pai da fé, o grande patriarca, aquele que Deus chamou e fez um pacto com ele e formou o povo de Israel, que começa em Abraão, agora o nosso Deus, inspirando Tiago, vai trazer uma outra pessoa fazendo um grande contraste, que é Raabe. Nós temos aqui o patriarca Abraão, e ele demonstrou a importância, porque a fé de Abraão foi provada por meio da sua obra de obediência, e por outro lado ele traz uma meretriz, uma prostituta, uma gentílica, uma gentia, que era Raabe. Veja que nesse contraste que Tiago está trabalhando na sua epístola, ele evidencia a graça de Deus. Porque a mesma graça que salvou Abraão, e Abraão demonstrou isso por meio de obras que eram agradáveis a Deus, Raabe, uma prostituta, também foi alcançada por essa graça, pela fé, e ela também manifestou em obras essa fé que ela recebeu da parte do Senhor. Lá em Josué, vamos abrir em Josué capítulo 2, nós vamos ver a profissão de fé que Raabe fez. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, verso 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Antes que os espias se deitassem, foi ela quem? Raabe, ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saís do Egito. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto,
desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A gentia Raabe confessou que o Deus dos judeus, ou seja, o nosso Deus, o Deus justo e verdadeiro, é o único Senhor. Ela fez a mesma profissão que os judeus faziam, que nós vimos a repetição de Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Ela reconheceu e fez a mesma profissão que os judeus. Mas, além de reconhecer, ela manifestou em obras, porque ela salvou os espias do Senhor. Ela creu, mas ela salvou, foi manifestado em obras, a crença de Raabe. Ela salvou os espias e nós temos que a vida dela foi poupada também pelo Senhor, né? E muito mais do que a vida terrena, é uma gentia na antiga aliança sendo chamada para pertencer ao povo de Deus. Uma graça muito maior porque Cristo ainda não havia sido manifesto. Nós vemos em Raabe já esse chamado que iria se ampliar com Cristo, chamando todos os gentios a pertencer a um só povo, judeus e gentios. Nós vimos isso em Efésios também, onde o muro da inimizade é derrubado em Cristo Jesus pelo seu sacrifício. 2 exemplos, Abraão, Raabe. Os 2 exemplos apontam a mesma coisa. Os 2 creram em Cristo. Os 2 receberam a fé para a salvação. Os 2 creram em Deus. E os 2, patriarca e uma meretriz que se arrependeu, os 2 foram alcançados pela graça e essa graça recebida, essa fé recebida, transbordou em obras, em obediência a Deus, em amor a Deus. O lema da Reforma Protestante, que às vezes nós nos esquecemos, é que nós somos justificados por meio da fé somente. Sola fide. Uma das solas, um dos somente que nós cremos da Reforma Protestante, o lema. Mas a mesma Reforma Protestante diz que justificados por meio da fé somente, mas que essa fé não vem sozinha. Os reformadores defendiam que justificados somente pela fé. Para sermos declarados justos, é necessário que nós venhamos a ter fé em Cristo somente. Mas essa fé, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhado de obras. E lá em Efésios capítulo 2, nós lemos lá até o verso 7, até o verso 8, desculpa, mas o apóstolo Paulo, intencionalmente eu deixei para falar esse verso agora no final, o apóstolo Paulo, ele não para por lá. No verso 8 de Efésios 2, ele vai dizer, fechando, nós fomos alcançados pela graça divina, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele fechou. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas ele continua. Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Antes de nós sermos alcançados pela graça divina, Deus, antes disso, já tinha preparado um caminho de boas obras para quando nós recebêssemos a fé, essa fé fosse expressada em boas obras. Fé e obras, irmãos, não são antagônicas. O problema é quando a gente muda a ordem das coisas. O problema é quando se diz que pelas obras nós obtemos a fé e a salvação. O caminho correto é, fomos alcançados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é graça, isso é dom de Deus, não é por obras, porque nós não podemos nos gloriar diante de Deus, mas uma vez que nós recebemos a fé genuína, é obrigatório, é imperativo que nós venhamos a exalar boas obras, que nós venhamos viver uma vida de obediência a Deus. Isso é uma causa necessária. Não é possível afirmar que se tem a fé genuína e verdadeira, se nós vivemos as nossas vidas pouco nos importando com a palavra de Deus e com a palavra que Cristo manifesta na Bíblia, nas Escrituras. Então, que nós venhamos hoje a derrubar uma possível contradição entre Tiago e o apóstolo Paulo, entendendo que os dois estão dizendo a mesma coisa. A palavra de Deus, como nós dissemos, a palavra de Deus é a verdade de um Deus verdadeiro. Deus não mente.
Deus não se contradiz. O que Ele diz é sempre a verdade. Cabe a nós, por meio do Santo Espírito, pedir a Ele sabedoria para que nós venhamos compreender o que está no texto. E depois que nós vamos nos debruçando, nós vemos que é claro aquilo que Tiago está ensinando. Ele não está separando obras da fé. Ele não está trazendo a necessidade de salvação pelas obras. Muito pelo contrário, ele está unindo dois lados da mesma moeda. Depois disso, de nós vermos essa verdade, nós temos agora o dever de buscar viver o que nós entendemos da palavra de Deus. Porque se nós não fizermos esse exercício, nós vamos estar caindo naquilo que Tiago criticou. Entendemos intelectualmente, mas não vivemos, não produzimos bons frutos, as obras. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui é o primeiro ponto, que é um ponto que nós vemos claramente na nossa sociedade, que são meras profissões de fé, desacompanhadas de obras. Pessoas que dizem que seguem o Senhor Jesus Cristo, pessoas que frequentam igrejas, mas pessoas que não vivem uma vida de obediência a Deus. É o que nós mais encontramos hoje. Nós vemos artistas que diz que 100% de Jesus, uma faixa, um jogador de futebol e artistas, usando camisa 100% Jesus, Jesus é Salvador. Mas essa mesma pessoa que diz isso é uma pessoa que em outra filmagem está ouvindo funk com imoralidades. Pessoas que não constituem casamento diante de Deus. Pessoas que vivem na sensualidade, na promiscuidade e acham que por elas colocarem o nome de Deus no seu Instagram, colocarem o nome de Deus na faixa da sua cabeça, eles vão de alguma forma merecer a salvação. Afinal de contas, é um grande artista. Não é todo mundo que leva o nome de Cristo. Como se Cristo carecesse de publicidade. Como se o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas, o Deus da prata e do ouro, necessitasse de um ser humano levando o seu nome, por mais promíscuo que seja a sua vida. Diante disso, eu estava vendo aqui a estatística do IBGE de 2022. Na estatística do IBGE fala que nós, evangélicos, tá? Tirando os católicos, nós, evangélicos, em 2022, representamos 74 milhões das pessoas no Brasil. Cerca de 74 milhões de brasileiros se identificam como evangélicos. Isso representa, irmãos, um aumento que tem se dado desde 1970. Em 1970, o aumento foi de 5%, em 2010 foi de 22% e em 2022 de 31%. A pergunta que fica é como que desde 1970 tem crescido o número de evangélicos, segundo a estatística do IBGE, nós temos visto cada vez mais imoralidade de 1970 para cá. Algum problema tem aí. Como um Brasil que tem crescido para 74 milhões de pessoas, é o país que mais tem homicídios. As taxas de homicídios de 1970 para cá cresceram absurdamente. Os divórcios de 1970 para cá cresceram absurdamente. O número de abortos praticados de 1970 para cá também cresceram absurdamente. O número de pessoas cometendo crime de forma reincidente também de 1970 para cá cresceu absurdamente. Mera profissão de fé. Meras palavras. Essas pessoas apenas dizem que são evangélicas. A Europa sofreu a mesma coisa. Eu vi um vídeo de um missionário abordando as pessoas na Inglaterra, perguntando se elas já ouviam falar de Jesus Cristo. E a maioria do vídeo na Inglaterra, irmãos, Inglaterra, Europa, foi um berço de avivamentos no século XVII, no século XVIII. A Europa enviou missionários para as várias partes do mundo,
Se hoje nós somos presbiterianos, foi porque na Europa, na Escócia, enviaram missionários que chegaram na América do Norte, e na América do Norte, sendo consolidada lá por meio dos puritanos o presbiterianismo, também esses presbiterianos americanos vieram até aqui pregar o Evangelho. E agora nós encontramos uma Europa que se diz pós-cristã, ou seja, esse tal de Cristo é uma coisa que nós já superamos, ficou para trás. Hoje nós vivemos uma era pós esse Cristo, uma era onde esse Cristo não é mais falado, onde esse Cristo não influencia mais a moralidade pública, onde esse Cristo não está mais na vida individual das pessoas. E será que o nosso caminho sem intervenção divina não será o mesmo? Porque a Europa, antes de ser considerada uma pós-cristã, foi uma Europa que experimentou esfriamento espiritual. Foi uma Europa onde as igrejas históricas, inclusive a nossa denominação presbiteriana, grandes templos, não viviam mais a palavra de Deus, apesar da ortodoxia estar presente. Nós ainda não podemos dizer que o Brasil é considerado uma nação pós-cristã. Pela graça do Senhor ainda existe fé aqui. As pessoas ainda simpatizam com a fé em Cristo. Mas nós devemos orar e devemos não ser encontrados diante de Deus como um desses 74 milhões que não dão frutos. Um desses 74 milhões de pessoas que não tremem diante da palavra de Deus. Irmãos, foi trazido pela manhã um exemplo, uma situação concreta, onde uma pessoa engravidou e a criança ali gerada, ela era acefálica, né? Anencefalia, isso. Né? Problema na questão da formação ali do cérebro. E aí essa mãe, um grande dilema, porque os médicos, a ciência está orientando ela a abortar, nós vimos isso, né, o caso pela manhã, e aí ela está com um grande dilema moral, porque ela entende que é o filho dela, ela entende que há uma vida ali. Os médicos dizem que ela deve abortar, porque ter esse filho, ou deixar esse feto nascer, é um desperdício de tempo, porque ele não vai sobreviver. E aqueles que deveriam ser portadores de esperança, portadores de fé, portadores daqueles que creem no Deus que ele afirmam ser o único e verdadeiro Senhor, aconselham ela também a interromper a gestação e tirar aquele feto. Não aquela vida, aquele feto. E nós comentamos isso pela manhã porque essas pessoas que falam isso estão dentro dos 78 milhões de pessoas que professam seguir a Cristo. Quando nós olhamos o Império Romano, irmãos, quando nós olhamos cartas do Brasil, que são as cartas dos padres que estavam aqui colonizando e pregando para os índios, e esses documentos históricos são bons para a gente entender qual era o contexto das tribos indígenas e do Império Romano, do paganismo antes de Cristo, nós estamos falando de pessoas, como muitas tribos indígenas, que enterravam os filhos deficientes. Bebês que nasciam com deficiência eram ditos como bebês amaldiçoados pelos deuses e eles eram enterrados vivos. Afinal de contas, isso é apenas um peso para a tribo. Ele é um amaldiçoado. No Império Romano, os abortos eram tidos em grande quantidade. E nós vemos a igreja trabalhando, aquela igreja de Atos, que ainda estava crescendo e tomando o Império Romano, pegando essas crianças que tinham sido abandonadas. Nós já vemos ali a ideia do orfanato, muito bem trabalhado pela igreja. Nós que deveríamos ser a voz dos inocentes, como nós vimos na semana retrasada, aqueles que buscam proteger a vida, porque entende que, independente da deficiência, independente se aquela pessoa ela está num momento vegetativo e não expressa a consciência, ela é criatura de Deus, ela foi feita à semelhança de Deus, e não foi nem o pai nem a mãe que formou aquela criança no feto. Apesar da deficiência, apesar da malformação,
Foi Deus, no seu propósito, no seu amor, na sua misericórdia, na sua soberania, no seu plano, formar aquela criança daquele modo. E quando ela nascer, como nós temos muitos casos, ela vai trazer, apesar da dificuldade, alegria para aqueles pais, por mais breve seja o tempo com aquela criança. É uma vida. Quem somos nós para dizer se uma vida deve ser mantida ou tirada? A vida de um inocente. Divórcio, irmãos. Divórcio. A igreja tem se equiparado ao mundo no número de divórcios. Nós, os casados, fizemos um juramento diante de Deus. Um juramento de amar a nossa esposa e das esposas de amarem o marido até a morte. Seja na alegria ou na tristeza, seja na saúde ou na doença. Esse juramento foi feito diante de quem? De Deus. O Deus que nós vimos que devemos tremer. E os cristãos estão se divorciando. Não estão lutando pelo casamento. O amor se esfriou. O amor se esfriou. Esquecem da comparação de Cristo à igreja. Imagina se Cristo falasse que o amor dele por nós se esfriou. O que seria de nós? Nessa comparação do casamento? Nós devemos ser fiéis como Cristo é fiel à igreja? Nós devemos expressar, irmãos, a fé que nós professamos em obras. E essas obras, elas se expressam nos conselhos que nós damos, nas decisões que nós tomamos. E o segundo ponto que está intrinsecamente ligado é quais têm sido as nossas obras diante de Deus. Nós que estamos aqui, quais têm sido as nossas obras diante de Deus? Nós podemos dizer que essas obras demonstram fruto daqueles que receberam a fé genuína? Ou nós podemos ser encontrados como aqueles que estão apenas no campo intelectual abstrato, sem frutificar aquilo que recebeu da parte de Deus? A vida como nós vivemos vai responder para cada um de nós. E aqui o Senhor nos chama ao arrependimento, nessa autoanálise que nós devemos fazer por meio do Santo Espírito. Nós temos tremido diante de Deus, nós temos tomado decisões que glorificam o nome de Deus. Nós somos tentados, irmãos, em todos os momentos. Nós vimos isso em Tiago. Não é Deus que nos tenta, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E aí dá luz ao pecado, e o pecado gera morte. Nós somos tentados e nós somos chamados por Deus, por meio da palavra, a todo dia tomar decisões que glorificam o nome dele. E a pergunta que fica para nós é, as decisões que nós estamos tomando sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre o que pensamos, o que devemos parar de pensar, são decisões que agradam ao Senhor? Que expressam obras da fé genuína que recebeu? Tiago sempre traz isso à prática, irmãos. Quando nós estamos numa situação que devemos fazer o bem e nós não fazemos, nós pecamos contra o Senhor. Não expressamos a obra que deveríamos expressar. Quando nós somos tentados a cometer um pecado, e geralmente, como Tiago, nós vimos isso aqui em Tiago, nós temos esse momento interno de pecar, não pecar, pecar, não pecar, e a gente cede e nós pecamos, nós tomamos uma decisão que não agrada ao Senhor. Que venhamos, irmãos, já pedir ao Senhor para que a nossa fé não seja encontrada como uma fé morta e vazia, mas como uma fé verdadeira. Que nós possamos, hoje, e a partir daqui, todos os dias, pedir ao Espírito Santo que nos alerte se as decisões que estamos tomando, se a nossa vida expressa aqueles que estão vivendo obras que agradam ao Senhor, ou estão apenas confessando uma fé vazia que não pode salvar. A fé vazia que não vem acompanhada de obras não é a fé verdadeira. Ela não pode salvar. E no último dia seremos encontrados como aqueles que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Que possamos, irmãos, entender que somos pecadores, essa é a nossa condição,
mas relembramos que Paulo diz em Romanos capítulo 7, que o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. E o apóstolo Paulo não para por aí, porque ao constatar essa condição, ele diz o quê? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aqui há a diferença daqueles que têm a fé verdadeira e dos que não têm. Porque uma vez encontrados fazendo o que não queria fazer, pecando contra o Senhor e tentando fazer o que não consegue, eles são levados a entender a sua miséria e reconhecer aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 1, graças a Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há mais naqueles que estão em Cristo. Essa é a diferença daqueles que pecam, mas possuem a fé verdadeira, daqueles que pecam e vivem em pecados e possuem uma fé que é morta. Essa é a grande distinção. O problema não está em pecar. É uma miséria que nós vamos carregar até a glorificação do nosso corpo. Mas como lidamos com o pecado? Nós confessamos como o apóstolo Paulo, desventurado, maldito homem que sou, que tem que arrastar esse corpo da morte durante toda a minha vida, ou nós aceitamos o fato de estarmos transgredindo e ofendendo Deus que nos salvou como se isso não fosse nada? Nós viemos a refletir sobre como nós estamos vivendo. Vamos orar. Senhor, te louvamos, ó Pai, te louvamos pela tua santa palavra.